Se você tá vendo esse vídeo é porque eu consegui cumprir mais um checklist na minha meta, que é voltar aqui pro YouTube. Mas eu quero deixar registrado, em primeiro lugar, esse foi o meu desejo. Deixar um testemunho sobre o que aconteceu aqui em casa em relação às roupas, que pra mim sempre foi uma dor muito grande. Vocês viram aí, coloquei o compilado ali dos stories. E aí a minha irmã respondeu. E talvez eu me emocione, talvez seja da gestação, mas eu quero registrar isso para que ela veja, para que vocês também vejam, que aquilo que eu disse no início, de que eu pedi ajuda, em primeiro lugar, foi para Deus, foi uma oração. E assim, gente, já há muito tempo eu venho pedindo isso, para vocês terem ideia. Nas missas eu falo pro meu marido, pede para Deus me dar uma luz, pede para Deus me dar um sinal. Eu preciso resolver essa questão das roupas. E eu já vinha falando para ele, porque... Gente, mesmo sendo uma hipnoterapeuta, existem alguns medos, traumas, fobias que eu não tratei em mim com a auto-hipnose. E uma dessas coisas foi esse manejo com as roupas. Porém, em oração, frequentando as missas, colocando isso constantemente em oração e pedindo muito para ele me ajudar nisso, eu comecei a ter alguns flashes, né, de coisas que aconteciam e poder falar para vocês hoje que a minha questão nunca foi lavar a roupa, estender, recolher, sempre foi o processo, né, mental que eu vivia, era uma prisão, eu tinha uma falta de paciência de não conseguir fazer as coisas sem ser interrompidas, e a gente sabe que quem é mãe, a gente vai ser interrompida, isso é o mais normal de tudo, mas eu realmente tinha um bloqueio quando eu pensava que eu estava ali dobrando, as coisas estavam ficando prontas, mas que a cada ida a um armário, eu iria me deparar com bagunça, porque não era o sistema que as crianças poderiam me ajudar, né? Eu queria deixar a gente ver aquela imagem das pessoas que fazem organização, a gente vê métodos, como eu disse para vocês, investir muito tempo, muito dinheiro, coloquei as coisas em prática, mas na minha realidade aquilo não se encaixava. Eu não estava lidando com adolescentes, eu não estava lidando com pessoas, né, que já tinham ali uma coordenação motora fina, desenvolvida. Eu estava lidando com crianças e os meus filhos e sem ajuda, só ajuda do céu e eu mesma, né? Então eu precisava de um novo método, eu precisava ter um olhar adaptado à minha realidade, e era o que eu não estava tendo. Eu estava me frustrando por não conseguir manter algo que, de verdade, na minha situação, era até mesmo impossível, porque eu lido com filhos, crianças, né? Eles bagunçam, é assim mesmo. Então havia uma impaciência, uma falta de virtude, uma falta de constância, uma decepção com aquilo que estava acontecendo, e eu comecei a conseguir colocar tudo isso em palavras, né? À medida que eu fui pedindo discernimento, pedindo sabedoria para lidar com as roupas. E Deus foi me dando a graça de receber. Então, agora faz uma semana que eu tô conseguindo manter esse quartinho vazio, as gavetas cheias, porque às vezes a gente tinha que procurar cueca no meio das roupas, calcinha, meia, né, alguma peça do uniforme não estava em ordem, as coisas elas estavam desajustadas. E aí, quando eu soube que a minha irmã ia vir pra cá, é por isso que talvez eu me emocione falando, e tem tudo a ver com o que ela colocou ali, né, que ela também fez uma oração, fez um pedido, enquanto ela me ajudava, e só pra vocês entenderem o contexto, quando eu soube que ela viria com o marido, né, a minha filhada e a minha avó pra cá, eu precisava deixar esse quartinho habitável, e eu sempre faço isso quando eu recebo visita, e por isso que eu gosto que me avisem com antecedência. Gostava antigamente, né, porque isso aqui sempre tava meio zoado. Aí, eu já vinha há muitas semanas fazendo toda aquele destralhe dos armários, tirei assim, gente, acho que uns 3 ou 4 sacos de lixo, de 50 lixo, com roupas e doações, sapatos, coisas que eu achava que estava demais, até mesmo paninhos de boca, fiz uma grande doação só com coisas de bebê, porque apesar de eu estar gestante e para receber um bebezinho, tem muita coisa que eu tenho em excesso. Então, começando a ter essa sabedoria, esse olhar até mesmo para ficar com aquilo que é o necessário, o útil, e que eu realmente preciso e quero ficar, né? Eu comecei a movimentar a casa inteira, né? Então, eu vinha num trabalho árduo, como ela disse, né? Você fez muita coisa, mas eu também te ajudei. E nesse ponto ela tem razão. Por quê? Quando ela chegou, esse quartinho estava inteiramente organizado. Os armários das crianças também. Mas eu tinha muita roupa guardada aqui dentro, inclusive roupa de cama, roupas extras, roupas de cama extra, tinha... Nossa, isso aqui era virado, assim, em tudo que a gente não sabe onde colocar na casa, ia ficando aqui nesse quartinho dos fundos, inclusive nos armários. Inclusive comida. Eu guardava, às vezes comprava alguns fardos a mais, né, de, por exemplo, macarrão, e eu deixava aqui atrás para não ficar na minha despensa, que ela é muito pequenininha.
Então, isso aqui era uma miscelânea de coisas. E aí, eu comecei a tirar tudo e falei, isso vai ficar mais vazio. Eu quero que tenha só o necessário. E eu consegui me livrar de muita coisa que estava aqui, não só com a doação, mas também organizando cada coisa em seu lugar. Como vocês viram, eu coloquei as roupas de cama de cada quarto no seu quarto. Aqui eu tenho algumas coisas extras, né? Cobertores mais grossos, enfim. E eu tirei tudo e decidi que eu ia lavar tudo. Todos esses cobertores que vocês viram aqui mais cedo, eles estão limpos, eles estão cheirosos, tá a casa inteira, tudo que foi guardado, reordenado, que foi tirado daqui, foi passado pela máquina, foi recebido amaciante, porque eu gosto muito de amaciante, e sabão e amaciante de qualidade fazem a diferença. Até mesmo na lembrança, no conforto, enfim. Mas tudo isso seria feito até mesmo depois que a minha irmã chegasse, porque eu não tive tempo, não tive sol suficiente, não tive varal suficiente, como eu tava fazendo uma limpeza completa, além de ter separado algumas roupas que precisavam de reparos, como costura, como até mesmo alguma manchinha que ficou, né? Eu sempre deixava passar, mas agora que eu sei fazer as misturinhas, sei gerenciar a minha lavanderia, eu comecei a adquirir alguns produtos, como percarbonato de sódio, para tirar manchas, para tirar marquinhas, enfim. Então, eu comecei a gostar de fazer isso. E separei algumas roupas nesse sentido. Tinha as roupas de cama que a gente não ia usar imediatamente, então eu deixei tudo em pilhas ali na minha lavanderia. Quando a minha irmã chegou, tava tudo em ordem na casa, tava em ordem nos armários das crianças. O meu armário ainda tava um problema, porque eu não tinha conseguido ainda fazer uma grande organização lá, e eu fui me deixando por último, sempre querendo dar prioridade para as coisas das crianças, para as coisas da casa. E esse talvez seja um sintoma, né, da maternidade, a gente querer sempre que o outro esteja bem e às vezes a gente não consegue dar conta daquilo que nos diz respeito. Não tô dizendo que isso é o certo, mas foi como aconteceu por aqui. Então, o meu quarto não estava, o meu armário não estava em ordem, mas de todo o resto da casa estava. Consegui arrumar até mesmo gavetas dentro da minha cozinha, tirar algumas peças que eu não precisava mais, enfim, consegui fazer um grande destralhe, embora ele precise ser sempre renovado, mas depois a gente fala sobre destralhe, eu quero focar nesse ponto em que a minha irmã chegou. E eu expliquei pra ela tudo o que tinha acontecido, eu já tava com os cabides instalados, eu já tava vivendo, na verdade, um pouco antes dela chegar com essa nova forma de ajustar a minha rotina com a casa, mas tinha essas pilhas de roupas de roupas excedentes e também roupas de cama que eu queria passar pela lavanderia. E eu falei pra ela, olha, vocês vão chegar, né? Eles chegaram na quinta-feira, no final da quinta-feira, início de sexta, né? Madrugada de sexta-feira. E eu falei pra ela, eles vão ficar 3 dias. Deixa isso daí, vamos viver a nossa vida, isso eu faço depois. Eu já tava muito feliz com tudo que eu tinha conquistado. Mas, eis que eu apaguei todas as manhãs. A gente tomava café junto, mas eu não tava mais com aquele meu pique de acordar junto com as crianças às 6 da manhã, até porque a gente já tava entrando ali no modo final de semana, e eu sempre acordava mais tarde, ela já tinha lavado muitas pilhas de roupa. No primeiro dia, eu confesso que eu me incomodei. Me incomodei no sentido de eu nunca pedi ajuda, eu nunca gostei de ter ajuda nisso, e eu vi que ela fez do jeito dela. Eu digo do jeito dela porque eu faria diferente no início, mas depois a gente conversou e eu só quero ordenar meus pensamentos para não ser injusta. O fato é que eu sou chata. Eu tenho quantidade específica de roupa que eu coloco, tem coisas que eu não misturo, enfim. Mas quando eu vi que ela estava fazendo e ela estava me ajudando, naquele momento eu pedi para que Deus me desse a graça de aceitar ajuda. Porque eu sou muito orgulhosa, e essa é a palavra real, de pedir ajuda e de aceitar ajuda. Então, eu quero ser muito autossuficiente. Então, quando eu vi que ela fez, a minha primeira reação com a minha mãe foi brigar quando minha mãe fez isso, né? Foi discutir, falar que não estava certo, enfim. Houve uma vez em que eu viajei e deixei o quartinho com roupas por dobrar, que minha sogra dobrou. Eu fui muito grata a ela por ela ter feito aquilo, mas depois eu desdobrei e dobrei tudo do meu jeito, por causa dos gabaritos e da forma que eu queria fazer, era sempre bem bitolada. Então, eu também nunca mais pedi para que ela me ajudasse de novo. E talvez ela tenha percebido isso, não sei. E nunca mais aconteceu. Então, quando a minha irmã fez, eu pedi pra Deus, assim, me dá a graça de aceitar receber essa ajuda. Me dá a graça de ficar alegre com isso. E aí, espero que ela tenha percebido que eu teve um esforço. Eu falei assim, não, tudo bem, pode fazer, eu aceito. E aí, só conversei com ela, né, sobre colocar, enfim, uma quantidade menor de roupa. Porque, assim, era tanta roupa, mas era tanta roupa, vocês têm noção. Eu tenho 2 máquinas, né, tem um tanquinho e uma máquina. E as duas estavam trabalhando simultaneamente. E ela lá fazendo o serviço, que foi um servir muito
genuíno que ela fez pra mim naqueles dias que ela esteve aqui, que ela não precisava, enfim, a gente tinha pouco tempo, mas ela sempre fazia quando eu tava dormindo. Eu acho que Deus me deu a graça de poder dormir e descansar, porque eu descansei muito bem naquelas manhãs que eles estiveram aqui. E mesmo assim a gente tomou café junto e tudo mais. E durante aqueles dias, eu sentia, pode parecer uma bobagem o que eu vou falar agora, mas eu sentia, e foi o que eu conversei com a minha mãe no dia de ontem, eu sentia que eu era como Isabel, velha, tendo filho, né, estando grávida ali, gestando o 6º mês, e recebendo a visita da Mãe de Deus, a minha irmã representando Nossa Senhora naquele serviço que ela fez para a prima dela. Eu me sentia assim. Enquanto a minha irmã fazia as coisas, eu via isso acontecendo na minha casa. E aí isso me fez começar a aceitar aquela ajuda. Eu pensei assim, eu preciso dessa ajuda. E não só preciso, eu quero essa ajuda. Porque pra mim, aquele servir da minha irmã se personificou. Essa figura que eu vinha pedindo a Deus há muito tempo uma ajuda. Há muito tempo uma... Ai, gente, pera, só um pouquinho. Só um pouquinho. Eu vinha pedindo a Deus há muito tempo uma ajuda, um direcionamento, e desejando ser essa mulher que serve no meu lar, né? Tendo nossa mãe querida, Nossa Senhora, como inspiração, como aquela que serve, aquela que tá atenta, aquela que não deixa o vinho faltar, tendo ela como inspiração. E naqueles dias que a minha irmã esteve aqui, e eu fiz essa pequena oração de Senhor, me faz aceitar essa ajuda, me faz reconhecer que eu preciso, me faz ser grata por isso, ao invés de me frustrar comigo, ou com a situação, ou porque não tá saindo do meu jeito. Me faz reconhecer essa minha fraqueza, essa minha falta que o Senhor pode preencher. E ver a minha irmã nesses dias aqui, pelas manhãs, acordando mais cedo. Que eu, no caso, né? Porque as crianças levantavam no horário que elas sempre levantam. Eu que tava dormindo mais. E aos 6 meses de gestação, poder me sentir descansada, me sentir feliz, me sentir acolhida, me sentir amada, me sentir cuidada, me sentir olhada, né? Ouvi algumas vezes a minha avó dizer coisas assim de é muita coisa, Valquíria, não sei como você dá conta. Aquilo, ao mesmo tempo que me enchia de alegria, porque era também um jeito, né, de haver um reconhecimento que, poxa vida, as crianças estão limpinhas, as roupas estão limpinhas, a casa tá ajeitada. Não que tudo esteja perfeito por aqui, tá, gente? Mas eu vi assim que teve até, ao meu ver, tá? Teve um quê de admiração da minha avó, de eu poder ouvir isso dela. E eu sei como é a realidade da minha irmã, né, que é um pouco diferente da minha, por ter só uma filha. Agora ela tá em casa, mas ela sempre trabalhou, então ela tá passando por tudo isso que eu vivi lá com o Miguel Ângelo, ela tá vivendo agora pela primeira vez, e poder ser também uma voz de amparo, de auxílio em algum momento que talvez ela se compare, né? Eu acho que todos nós temos isso de se comparar. Só um pouquinho que vou atender as crianças, e vem me pedir pra eu cortar uma frutinha pra ela, mas eu tinha conversado com eles, pra eles assistirem um filminho, que eu ia fazer uma coisa importante. Já vou lá cortar a frutinha pra ela, tem bastante coisa pra fazer ainda, tem a louça do almoço pra lavar, tem, enfim, a casa pra gerenciar, mas eu já tô encerrando por aqui porque eu acho que a mensagem é essa, né? Eu pude, nesses dias, viver algo diferente, comigo mesma, uma alegria genuína de poder contar com alguém que me ama. E esse amor veio personificado na minha irmã, mas eu reconheci nela esse presente de Deus que eu havia pedido tanto tempo. Uma ajuda do céu, e quando ela escreveu aquele textinho, né, que ela fez tudo pedindo ajuda e tudo mais, e que pra mim foi só uma confirmação de tudo aquilo que eu já havia sentido, percebido, e tinha inclusive contado pra minha mãe ontem, porque minha irmã foi embora na segunda-feira da semana passada. Hoje é quarta-feira, então faz um pouquinho mais de uma semana que ela foi embora, e ontem eu falei com a minha mãe sobre essa minha sensação. E aí minha mãe até comentou, falou assim, eu falei que teu pai, né, que parecia que a Nossa Senhora estava indo visitar Santa Isabel. Eu falei, a minha mãe comentou alguma coisa nesse sentido, né, que ela tinha tido essa visão. Também não sei o que ela conversou com a minha irmã, enfim, mas de toda forma, isso é uma maneira de testemunhar o amor de Deus na minha vida com algo que é simples,
E é nessa simplicidade do dia a dia, do cotidiano, que a gente vai encontrando ferramentas e meios para a gente poder servir melhor a Deus, mas Ele também nos ajuda quando a gente pede, né? Talvez eu nunca tenha vivido isso antes, ou foi permitido que eu passasse por toda essa frustração com as roupas aqui em casa, porque talvez hoje você parou nesse vídeo. Hoje você ouviu de mim algo que você vive e você não vê saída. Eu tô aqui pra te dizer que tem saída, que dá pra melhorar. E isso é uma coisa que eu sempre falo aqui no meu Instagram e aqui, né? Tudo que você faz, existe alguém que faz melhor e mais rápido. Encontre essa pessoa e aprenda com ela. No caso, essa iluminação da consciência a respeito dos cabides veio com a Maísa, né? Essa questão da rotina, da ordem, de que eu precisaria me adaptar à minha realidade. Eu sempre ouvi isso, né? A gente tem que se adaptar às nossas circunstâncias. Sempre estava lá no fundinho da minha mente, ouvindo muito o Dr. Ítalo Marcilli, mas eu nunca tinha adaptado isso para minha realidade nas roupas, né? Eu queria viver um modelo que eu já tinha, como eu disse, investido, comprado curso, feito, acontecido, mas não funcionava para minha circunstância, porque eu tenho filhos pequenos e lido com essa rotina de uma maneira mais autônoma, né? E aí eu quero delegar para os meus filhos essa autonomia, mas eu não estava dando para eles ferramentas que eles poderiam me ajudar. E agora com essa nova forma de armazenar as nossas roupas, eles podem, porque eles têm domínio, um domínio muito maior do que o tal do gabarito, enfim. E essa ajuda que eu recebi da minha irmã, né, essa disposição em ela me ajudar, mas também e principalmente a minha consciência, não sei se essa é a palavra certa, mas a minha libertação, acho que eu vou falar assim porque ela falou em exorcismo, né? Então a minha libertação em receber ajuda, em poder aceitar que eu não dou conta de tudo, aceitar que pra mim algumas coisas são mais difíceis que pra outras pessoas, e a gente não tem noção da dor que cada um tem dentro de si, por às vezes se comparar. Então eu tô aqui pra dizer assim, não se compare, né? Às vezes você vê alguém com uma facilidade em algo, ao invés de você sentir inveja ou ficar, sabe, se martirizando, peça ajuda, fala, olha, como você faz isso? O que você faz para fazer isso dessa forma? O que você pensa? Como você sente? Você conseguir modular aquilo que é uma pessoa que já tá um pouquinho mais à frente num caminho? Todo mundo pode aprender algo com alguém, todo mundo tem algo a ensinar. Então, eu acho que é isso. Vim aqui deixar esse meu registro emocionada e, pra mim, emocionante, porque eu nunca tinha sentido essa leveza no trato com as coisas da casa, justamente porque eu vivia numa prisão mental a respeito do passo a passo de como as coisas eram. E eu sempre tive a sensação de estar perdendo, de estar perdendo a batalha, de estar sempre um passo atrás. Mesmo tendo consciência, olha que loucura, tendo consciência que é um serviço pro resto da vida, né? Mas eu nunca me sentia ganhando, nunca me sentia satisfeita com o que eu fazia durante o dia. E agora, pelo contrário, eu me sinto no eixo. Eu sinto que as coisas estão no lugar que elas deveriam estar. Literalmente, né? As roupas estão dentro do armário, elas estão no processo, e é uma esteira que ela vai ter que girar, e ela vai dar a volta de novo, né? Ela vai estar lá na lavanderia, ela vai estar no varal, ela vai ir pro armário, e não vai ela não tá mais estagnada em um canto, e me causando todas aquelas reações que eu tinha quando eu pensava que eu tinha que guardar as roupas. Está mais leve. Eu espero que ajude você de alguma forma esse vídeo, e essa minha visão, né, de receber a visita de Maria, fica aí o questionamento, será que minha irmã tá grávida? Porque eu tô. Será? Cenas dos próximos capítulos.